Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Melk de Física e hoje a gente vai estudar o tópico 1.5, múltiplos e submúltiplos, tá? Bom, vamos lá. Para a gente conseguir entender um pouquinho o que é múltiplos e submúltiplos, a gente tem que ter passado anteriormente, tá? Por notação científica e entender um pouquinho das notações científicas com os expoentes positivos e negativos, tá? O que é um múltiplo e um submúltiplo? Então, quando a gente tiver vamos dizer assim, um ascendente, tá? Um ascendente quer dizer um expoente positivo, a gente tem um múltiplo. Quando a gente tiver um descendente negativo, inferior, a gente está falando de um submúltiplo, tudo bem? Bom, para a gente citar um pouquinho o contexto do nosso estudo, vamos ler o texto trazido para vocês lá na apostila. No Brasil, nós utilizamos algumas medidas principais e padronizadas. Por exemplo, metro, quilograma, tá? Unidade de peso, medida, área, volume, metro quadrado, metro cúbico. Como metro. Mas também vamos utilizar com frequência o milímetro. A gente utiliza todos os dias o milímetro no nosso dia a dia. Faça um desenho de tanto, ou a gente vai comprar uma peça que tenha tantos milímetros ou tantos centímetros. O centímetro e o quilômetro. As unidades que são menores que o metro são chamadas de submúltiplos do metro. E as unidades maiores são chamadas de múltiplos do metro. Tá? Então a gente diz que no Sistema Internacional de Unidades, o metro é o padrão para distância. Já o submúltiplo desse cara são os centímetros, milímetros. E os múltiplos desse cara é o quilômetro, o hectômetro, tá? O decâmetro. Então a gente vai entender um pouquinho dos múltiplos do metro. Quilômetro, hectômetro e o decâmetro, beleza? Já o submúltiplo, ou seja, que está inferior ao metro, decímetro, centímetro e o milímetro. De onde vem o deci? O deci vem daquela tabelinha que a gente viu lá de notação científica. Deci, 10 elevado a menos 1. Centi, 10 elevado a menos 2. E o mili, 10 elevado a menos 3, tá? Isso vai facilitar para a gente poder entender onde aquela tabelinha será aplicada no nosso dia a dia no estudo da física. Olha só, quando a gente pega uma régua, tá? Uma régua centímetro, ou seja, uma régua que tenha as unidades de medida expressas aqui, a gente vai poder entender um pouquinho de como isso funciona. Olha só, a nossa régua, ela tem aqui o zero, indicando o inicial. A nossa régua, ela vai ter aqui o zero, indicando a inicial da medida, ou seja, daqui para cá a gente consegue medir. Então 0, 1, 2, 3, 4. Então esses são os valores padrões da nossa régua. Só que existe o submúltiplo, tá? O sub qual que é? É o milímetro. Ele vai servir para contar, para definir o númerozinho aqui do lado. Ou seja, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. O que esse 1 aqui quer dizer? 1 centímetro. Mas e o 0,1? Significa 0,1 centímetro. Mas em um submúltiplo significa 1 milímetro, tá? 0,1 é a mesma coisa que 1 milímetro. Por isso que ele é um submúltiplo. Perceba que os riscos aqui alinhados são menores. Se eles são menores, significa que ele está dentro, ele compõe, ele faz parte para conseguir atingir uma unidade padrão. No caso, o número 1, que significa 1 centímetro. Tá? Isso a gente vai ter para transformar os números da nossa tabelinha. Então eu tinha lá centímetros, mas dentro dos centímetros eu tinha a unidade de milímetros. Então o que acontece? A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Isso quer dizer múltiplos e submúltiplos. Tá? Ou seja, a cada 10 milímetros, olha o 10 aqui, eu tenho 1 centímetro. A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro.
Ou seja, para mim sair daqui e vir para cá, eu tenho que dividir por 10. A cada 10 milímetros dividido por 10, eu tenho 1 centímetro. E assim sucessivamente. Se eu quiser sair da minha direita e ir para a esquerda, cada casa que eu vou passar, eu tenho que dividir por 10. Para mim sair da esquerda e vir para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, direita para a esquerda, eu divido. Da esquerda para a direita, eu multiplico. Beleza? Essa tabelinha vai ajudar a gente a fazer as conversões de unidade. Ou seja, o padrão é o metro. Do metro para a direita, a gente tem os submúltiplos. E do metro para a esquerda, a gente tem os múltiplos. Tá? Por exemplo, se tivermos um comprimento de 15 quilômetros, ou seja, um múltiplo do metro, e quisermos expressá-lo em metros, como que a gente vai fazer isso? Bom, com a ajuda da tabelinha, tá? Eu tenho 15 quilômetros e vou expressar isso em metros, olha só. Então, quilômetros para metros. De quilômetro para metro, eu vou andar uma casa, duas casas, 3 casas. Essas 3 casas, elas vão ser multiplicadas por 10, 10 e 10. Como que isso vai ficar? Olha só. 15 quilômetros, eu posso escrever 15 vezes 10, que foi a primeira casa, vezes 10, que foi a segunda casa, vezes 10, que foi a terceira casa. Então, a quantidade de casas vai ser a quantidade de 10 que eu vou multiplicar, tá? Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, vai ficar 15 vezes 1000. 15 vezes 1000 dá 15.000 metros. Lembrando que eu estava em quilômetros e queria vir para o metro. Então aqui a gente tem o passo a passo para conseguir passar de quilômetros para metros. Como a gente pode fazer com outro exemplo? Se eu quiser fazer o contrário, tá? Transformar 5.000 milímetros para metros. Opa, milímetros. Onde está milímetros? Tá aqui, ó, milímetros, né? Então eu vou passar de milímetros a metro. Então, uma casa, duas casas, 3 casas. Essas 3 casas, elas são importantes devido a quê? Eu agora vou dividir, ou seja, eu vou observar a setinha azul e vou dividir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso? Olha só, olha lá. 5.000 milímetros vai ser dividido por 10, por 10 e por 10. Porque eu voltei 3 casas. Toda vez que eu volto, tá? Eu tenho que dividir por 10 cada casa que eu volto. Voltei 3 casas, eu repito 10 3 vezes, só que dessa vez com a operação de divisão. Então, 5.000 dividido por 10, 500, corta um 0. Por 10, 50. Por 10, 5. Então, vai ficar 5 metros. Ou 5.000 dividido por 1.000. Por quê? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Então, 5.000 dividido por 1.000 dá 5 metros. E esse cara aqui, ó, não se esqueçam que os 5 metros é o padrão para a unidade de medida do sistema internacional. Distância, né? Quando a gente fala percorri 5 metros, estamos falando de distância e o padrão do sistema internacional é o metro, tá? É um sistema internacional de pesos e medidas, é uma convenção, a gente viu já nas aulas anteriores, beleza? Vamos lá, as aplicações. Então, vamos resolver a questão inicial do texto. 22 centímetros é igual a 220 milímetros, que vai ser igual a 0,00022 quilômetros. Então, vou ter que passar o centímetro para milímetros. Ou seja, na nossa tabelinha, centímetros está aqui, milímetro está aqui. Então, eu vou ter que acompanhar a nossa seta. Eu estou saindo de centímetro e vindo para milímetro. Quando eu fizer isso, olha só, 22 centímetros eu vou multiplicar por 10. Por que 10? Porque 10 foi a quantidade de casas que eu andei até chegar no milímetro. Então, centímetro para milímetro, andei uma única casa. Então, eu vou multiplicar por 10. Aí eu obtenho 220 milímetros. Mas se for para quilômetro, olha lá, se eu for passar para quilômetro, vamos pegar aqui, centímetros que eu estava, e vou passar para quilômetros. Quantas casas eu vou ter que andar até chegar no quilômetro? Quantas casas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas até chegar no quilômetro. Então eu vou ter que dividir por a quantidade de casas. Olha lá. 1, 2, 3,
4, 5. 5 casas. Ou seja, eu vou ter que dividir por 100 mil. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10 mil vezes 10, 100 mil. Então, é só dividir. Mas aí quando eu faço uma divisão desse cara aqui, ó, a gente usa a notação científica, lembra? Vai ficar um número negativo. Então vai ficar, a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 22, certo? Vezes 10 elevado a menos 5. Mas eu não posso deixar o 22. Então vai ficar 2,2 vezes 10 elevado a sexta potência. Que vai dar a mesma coisa que esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Portanto, a gente pode concluir de que forma? Que esse cara, as informações do problema inicial estavam coerentes, estavam corretas, tá? E aí a gente pode dizer que 22 centímetros é a mesma coisa que 220 milímetros, que vai ser a mesma coisa que 0,0022 quilômetros. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente pode entender um pouquinho como que funciona a relação, tá, entre múltiplos e submúltiplos, como que eu posso usar a nossa régua para conseguir transformar, tá, a regra da tabelinha, onde a gente tinha lá as informações para transformar de quilômetros para metros, de metros para centímetros e conseguir entender onde a gente aplica o conhecimento de notação científica dentro das unidades de medida. Qualquer dúvida é só dar um replay no vídeo, dar uma olhada na apostila e por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo.